Chegamos hoje na lição de número 12 aqui da classe dos adultos desse terceiro trimestre da CPAD, texto escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz. Chegamos hoje na lição que trabalha um tema muito interessante sobre o banquete de Esther, denúncia e livramento. Essa lição vai cair no dia 22 de setembro, penúltima lição deste trimestre. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o textuário, que se localiza em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Faça essa leitura, tá? Apresenta também a verdade prática. É muito interessante você apresentar a verdade prática aos teus alunos. Não se esqueça de fazer a leitura bíblica em classe, que está localizada no seguinte endereço: Esther capítulo 7, versículos 1 ao 10. Vale muito a pena ler esse texto compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal ou envia essa aula para alguém ser edificado em Jesus. E não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula para você, sempre às 18 horas. Toda segunda-feira, encontro marcado desta classe aqui, a classe dos adultos, para a tua edificação, e que o Senhor fale ao teu coração através dessa ministração. Na lição anterior, nós estudamos com vocês sobre a ação de Deus em proteger o seu povo. Nós estudamos de forma muito clara como Deus interveio e mudou o cenário, trazendo então a honra a Mardoqueu em um momento em que ele estava sendo perseguido, e especialmente nós vemos aqui essa perseguição pelo próprio Amã, inimigo do povo judeu. Dentro das Escrituras, nós aprendemos na aula passada como Deus agiu e continua trabalhando. Eu também creio que Ele continua trabalhando em nosso favor nesse tempo. Na aula de hoje, nós vamos retirar alguns princípios extraordinários para entender agora como, de forma repentina, concreta e real, Deus também traz o livramento usando a própria Caim Esther para ser um instrumento nas suas mãos. E diante disso, nós vamos retirar princípios extraordinários para aplicar na vida dos nossos alunos. E se eu fosse você, eu já pegava o caderno e a caneta para poder anotar, porque eu vou te passar diversos princípios e diversos versículos que você pode compartilhar em sala de aula junto com esse povo de Deus que estuda a palavra com você. O primeiro princípio que você precisa observar é o princípio de entender a exaltação de Mardoqueu e a humilhação de Amã. O fundamento bíblico que você tem se localiza em Esther, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então, faça a leitura desse texto. No momento em que o mal prevalecia, em que Amã pensava que estava sendo vitorioso contra o povo de Deus, Deus então muda o quadro e exalta seu servo Mardoqueu, como nós estudamos. E entendemos também de forma muito clara a ação desse Deus Todo-Poderoso em agir livrando o seu povo. Princípio cristão. Nós já aprendemos de forma muito especial e retornamos com isso, entendendo que Deus exalta os humildes, aqueles que agem com seu coração exaltando a Deus e não soberbos. Sabe que fundamento que você tem? Tiago, capítulo 4, versículo 6. Anota esse versículo aí. Como segundo princípio, você já percebe também a mudança do próprio cenário bíblico aqui. Que fundamento que você vai encontrar? Esther, capítulo 6, versículo 13. A transformação da vida de Mardoqueu é notável, Essa ação é a ação do próprio Deus. Mas também nós vamos perceber que os próprios inimigos do povo de Deus estavam percebendo isso através da fala da esposa de Amã, dos amigos que ele tinha, e isso também era o prenúncio da sua própria ruína. Deus, quando ele age em nosso favor, isso aqui é princípio que você precisa pegar, ele age exatamente para nos conceder a vitória e abençoar o seu povo. Salmo 30, versículo 11, vale a pena você ler esse texto junto com seus alunos, porque nós precisamos confiar no tempo e na justiça de Deus. Outro destaque que você pode também fazer já em sala de aula é a preparação para o desfecho. É compreender que Deus está trabalhando em favor dos seus servos. Você tem o texto de Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 10, que é o fundamento da aula de hoje.
onde você vai perceber que o banquete que foi oferecido pela rainha Esther não foi para a exaltação de Amã, mas foi para a sua ruína e também denúncia do que ele estava fazendo. Aqui você vai encontrar um princípio cristão, que nós precisamos também compreender que mesmo que pareça que é tarde, Deus ele age na hora certa, no momento certo, da forma certa para nos abençoar. Deus trabalha livrando o seu povo. Eu creio nisso. Você também crê? Você acredita que Deus trabalha na hora certa, no momento certo, para abençoar a vida de alguém? Comenta aqui porque eu quero saber a tua opinião nesse vídeo. E é claro que eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra também no seu coração. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho tudo isso organizado para você no Facilita EBD. Você pode acessar facilitaebd.com.br, onde você vai encontrar o esboço da minha aula, com os versículos a mais, com esses argumentos que eu estou trazendo para você para dinamizar e enriquecer a tua lição. Você vai encontrar também os slides, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas aulas na EBD da sua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral. O link na descrição, você percebe então a nossa proposta, ou então você pode acessar o nosso site. Que Deus abençoe você e que Deus te edifique de uma forma muito especial através dessa proposta que temos para você. E é claro que nós vamos agora para o nosso primeiro ponto, para entender exatamente essa ação de Deus através da vida desse servo Mardoqueu. Sabe qual é o primeiro ponto? Nós vamos entender então o banquete e a denúncia como proposta do pastor Silas Queiroz. Como primeiro ponto da lição, é muito interessante também você apresentar uma base bíblica. Um texto que vai edificar também a vida dos nossos alunos. Então, apresente o texto bíblico que se localiza em Esther, capítulo 6, versículo 14, onde você vai perceber que Amã é levado e ele é apresentado no banquete preparado pela própria Esther. Fundamento bíblico que vai te ajudar a dinamizar a tua aula. Então, apresente também o primeiro subtópico que destaca a instabilidade de Amã. O pastor Silas Queiroz traz um comentário muito interessante, que após o próprio Amã arquitetar o seu plano maligno para perseguir o povo judeu e perseguir especialmente Mardoqueu, ele percebe que os seus planos não estavam dando certo. O que estava acontecendo? Deus estava agindo. Estava acontecendo uma reviravolta. Nesta reviravolta, você vai perceber que esse plano maligno, então, está sofrendo falhas. Está então caindo por terra. E aqui você percebe que agora ele está sendo conduzido ao banquete preparado pela própria rainha Esther, que iria denunciá-lo perante o rei. Isso traz tantos exemplos, tantos princípios para a nossa caminhada. Sabe que princípio que você pode estar retirando aqui para a tua própria ministração? E claro, dinamizar essa tua aula junto com os teus alunos? Anote aí. É o princípio de entender inicialmente a intenção maligna de Amã. E você tem como fundamento bíblico Esther capítulo 6, versículos 12 e 13. Anota esse texto que vai te ajudar. Você vai perceber que Amã começou o dia com a intenção de obter do rei a ordem para enforcar Mardoqueu. O seu coração estava cheio de vingança, estava cheio de maldade, estava querendo perseguir um homem de Deus. Princípio bíblico. Aqui você percebe que a arrogância precede então a destruição. Fundamento. Você tem então o próprio texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que vale a pena ser lido em sala de aula também junto com os teus alunos. E sabe o que você vai aprender mais, como segundo princípio bíblico? É entender que a humilhação pública de Amã era a ação do próprio Deus. Olha a base bíblica. Esther, capítulo 6, versículo 11. Leia esse versículo. Você vai perceber que ao invés de conseguir a execução do próprio Mardoqueu, Amã ele é forçado a conduzir o próprio Mardoqueu pelas ruas de Suzã e gritando ao povo que assim faz o rei com quem ele quer exaltar. Gente, isso aqui você já percebe a ação de Deus.
aquele dia da humilhação de Amã, o dia da humilhação do inimigo da igreja, do inimigo do povo de Deus, do inimigo daqueles que temem ao Senhor. Olha que princípio bíblico que você tem. Você percebe que Deus exalta os humildes e os arrogantes caem por terra. Lucas capítulo 1, versículo 52, vale a pena ser lido também por você na tua ministração. Isso é muito legal porque nos edifica em Cristo. Glória a Deus por isso. E é claro também que você também tem outro princípio, é o princípio de observar a própria perturbação de Amã. Ele fica incomodado. Você tem o texto de Esther, capítulo 6, versículo 14, que você pode estar lendo junto com os teus alunos, e quando ele volta para casa, ele é confrontado diante daquela realidade, ele percebe então a sua instabilidade e isso agora o leva para a própria ruína. Quando ele retorna, ele também se prepara para ir ao banquete de Esther sem saber o que estava sendo preparado para ele. Aqui você percebe exatamente que essa ansiedade, o desconforto, levam as pessoas a se conduzirem para longe da presença de Deus. Essa ansiedade de Amã em agir em vingança era uma ansiedade maligna. Isso é ruim e o levou então para a ruína. Nós precisamos, como servos e servas de Cristo, confiar na direção de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Então anota esse versículo aí também. Você também tem como princípio o banquete da justiça. Esse banquete da justiça se localiza agora no capítulo 7, versículos 1 ao 10, onde você vai perceber que o plano maligno de Amã, ele cai por terra, e diante daquele plano maligno você percebe que ele cai no projeto que ele tinha arquitetado com o próprio Mardoqueu. Ele é enforcado pela própria forca que ele faz. E aqui você percebe a ação direta de Deus no texto. Deus trabalhando no livro de Esther. Glória a Jesus por isso. Deus operando em favor do seu povo. A justiça de Deus, ela sempre prevalece. Isso aqui é princípio bíblico. Deus, ele está vencendo e vence o mal em todo o tempo. E Deus age em favor do seu povo. Como aplicação prática, você vai perceber em sala de aula também que você precisa incentivar os teus alunos a refletir. Pega isso. Você precisa levar os teus alunos a refletir na importância da humildade, da confiança em Deus e enfrentar especialmente essas injustiças que acontecem, mas enfrentar isso entendendo que Deus prevalece contra o mal e Deus trabalha em favor do seu povo. E aí eu lanço a pergunta: você também acredita que Deus trabalha em favor do seu povo? Você crê que Deus age em favor daqueles que temem a sua palavra, obedecem a sua mensagem e servem a Ele de todo o coração? Comenta aqui porque eu quero saber a tua opinião também, em nome de Jesus. No segundo subtópico, a sua abordagem bíblica deve ser então observar a proposta do próprio pastor Silas Queiroz. O pastor Silas Queiroz, ele destaca esse banquete do vinho preparado pela própria Esther com o fundamento de Esther capítulo 7, versículo 2, que era comum naquela época, especialmente sendo realizado pelo próprio Império Persa. Um detalhe que você percebe que essas celebrações eram celebrações que demonstravam então essa necessidade de confraternizar entre si. Aqui é claro que nós, como pessoas cristãs, nós não entramos nessa prática de se relacionar com a bebida alcoólica, nós já entendemos isso. Mas compreendemos então, exatamente a partir dessa cosmovisão, que esse projeto do banquete do vinho tem uma ação de Deus para denunciar especialmente alguém que era maligno. É claro que hoje, como servos e servas de Deus, nós seguimos essa visão de nos abster da bebida alcoólica pelo fato então de seguirmos essa visão de santificação e consagração a Deus. Existem denominações e linhas teológicas que pensam diferente, mas nós que somos da Assembleia de Deus, nós agimos por essa visão puritana de santificação, de retirar especialmente a bebida alcoólica ou drogas ilícitas e drogas lícitas do nosso cardápio, porque nós decidimos então consagrar a nossa vida para Deus. E essa vida não é somente a vida espiritual, mas é também a vida física. E essa vida física exalta o Senhor de todo o coração.
Porém, nós vamos observar alguns princípios bíblicos a partir dessa narrativa para retirar princípios para aplicar para os nossos alunos. Então vamos lá. O primeiro princípio que você pode anotar aí em sala de aula é entender esse banquete do vinho no Império Persa. Fundamento bíblico que você tem. Esté capítulo 7, versículo 2. Então anota esse versículo aqui. No contexto do Império Persa, os banquetes eram utilizados especialmente para celebrar vitórias. Então aqui você percebe a própria rainha Esté convidando o rei e convidando Amã com um propósito extraordinário, com o propósito de denunciar alguém que estava agindo contra o povo judeu. Princípio bíblico. Aí você vai perceber o que Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz. E vale a pena você ler esse texto. Que o vinho é escarnecedor e a bebida é alvoroçada. E todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Por isso que nós nos abstemos da bebida alcoólica. Você pode ler esse texto também. Nós somos chamados para uma vida de santificação. E entendemos que a proposta dessa narrativa bíblica é uma proposta de construção para entender exatamente o livramento que Deus faz com o seu povo. Essa advertência é fundamental. Aqui na própria lição você encontra então um detalhe, como proposta do pastor Silas Queiroz, em advertir que o povo de Deus não entra por esse caminho da bebida alcoólica. E aí você vai ter fundamentos bíblicos tanto no Antigo como no Novo Testamento, seguindo então a nossa linha que nós entendemos a partir da nossa compreensão hermenêutica pentecostal. É claro que existem pessoas que vão entender diferente dessa visão. Nós não estamos abordando a diferença teológica a partir desse conceito. Nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos a partir da Bíblia e cremos a partir dessa leitura. Se você vai para o Antigo Testamento, você vai perceber exemplos dos males causados pelo vinho. Você tem o texto de Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 27. Você vai ter então os exemplos dos males causados pelo vinho. Se você vai exatamente para o texto de Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao 27, você vai perceber a história de Noé com prejuízo causado pelo vinho. Você vai encontrar também Gênesis 19, versículos 31 ao 38, a história de Ló e as suas filhas com prejuízos causados pelo vinho. Ambos então saíram envergonhados. Outro texto que você vai encontrar no Antigo Testamento é a proibição do vinho aos sacerdotes e aos nazireus. Levítico capítulo 10, versículos 8 ao 11, dá fundamento para isso. Ou seja, se abster do vinho era um sinal de consagração e santificação para Deus. Números capítulo 6, versículos 2 a 8, também vai fundamentar essa perspectiva lá no Antigo Testamento, e nós seguimos essa visão. Vamos então para o Novo Testamento. No Novo Testamento, você vai ver agora a abstência e a consagração, ou seja, essa rejeição à bebida alcoólica, ao vinho, pelo fato de se consagrar para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo adverte que nós, como Igreja de Cristo, deveríamos ser cheios do Espírito Santo, ao invés de ser cheios, então, do vinho. Nós também temos outro princípio, a necessidade de fugir, então, da aparência do mal. Você tem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Você também tem em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde você vai perceber que o próprio Pedrão traz um aconselhamento para aquele que foi chamado a Deus para servir na obra, para servir no ministério, e fala sobre a necessidade de se abster das bebidas. E aqui você percebe esses fundamentos. Então nós seguimos esses fundamentos, nos abstemos então dessas práticas para consagrar a nossa vida a Deus. Porém, a lição, ela está trabalhando exatamente essa visão que Esté prepara um banquete. Esse banquete tem um objetivo de desmascarar aquele homem que estava perseguindo o povo de Deus em um contexto lá atrás no Antigo Testamento. Agora, na Nova Aliança, nós seguimos o princípio então de consagração, de sermos então separados para Deus e ter uma vida santa a partir dessa cosmovisão. E é claro que eu quero provocar você. O que você acha? O cristão ele deve se abster também da bebida alcoólica? Comenta aqui depois de observar comigo essas bases bíblicas, pois nós acreditamos que precisamos ter uma vida consagrada a Deus e nos abster de bebidas que são ilícitas, de drogas ilícitas,
de coisas então que não exaltam a Deus, que são oferecidas por esse mundo, com o objetivo de consagrar a nossa vida em santificação ao Senhor. Agora, no terceiro subtópico, você também tem outra abordagem. É uma pergunta sendo feita pelo próprio rei: qual é a tua petição? Como proposta do pastor Silas Queiroz, nós vamos perceber que na história, Esther, então, ela é exaltada por Deus com um objetivo, com um propósito, com um fundamento. Ela se colocou em risco para salvar o seu povo, enfrentando a lei persa, como nós estudamos na aula passada. Agora ela está diante do rei, e diante do rei, então, ela tem uma oportunidade para compreender exatamente aquilo que Deus estava lhe dando de oportunidade para livrar o povo judeu e denunciar a mão. Sabe que princípios que nós podemos retirar aqui? Anota aí para você poder compartilhar junto com os teus alunos. O primeiro princípio é a determinação do rei Assuero. Assuero estava profundamente inquieto em saber o que estava afligindo o coração da rainha Esther e observar exatamente todo o projeto desse banquete para expor então a sua necessidade. Ela se coloca nesse plano arriscado diante do rei para demonstrar a sua inquietação do coração. Você tem o texto de Esther capítulo 7, versículo 2. Para aplicação, você pode perceber aqui exatamente que assim como Assuero estava determinado em saber da verdade, nós também devemos buscar a verdade como servo de Deus em todas as situações. Você precisa buscar a verdade, teu aluno também. Isso pode ajudar os teus alunos a crescerem em Jesus. Sabe qual é o segundo princípio que você vai perceber aqui? Então anota ele aí. É a coragem de Esther. Neste segundo princípio, você vai perceber que no momento crucial, enquanto Esther estava de frente desses dois homens, o inimigo e o outro o rei, você percebe à luz da palavra de Deus que ela então tem uma coragem extraordinária de expor a trama do inimigo Amã. Ela tem coragem de expor o plano maligno, revelando exatamente quem Amã era. Esther capítulo 7, versículos 3 ao 6 vai dar fundamento para isso. Sabe que princípio que você pode pegar aqui? É entender que a Bíblia nos ensina que Deus não nos deu espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vale a pena você observar esse texto, onde você vai perceber que Esther teve uma coragem real. Você também precisa ter coragem para enfrentar os tempos difíceis, para enfrentar situações ruins. Tenha coragem da parte de Deus. É claro também que você vai ter como princípio a sabedoria de Esther. Então anota aí, a sabedoria de Esther. A Bíblia faz questão de escrever que além de ter coragem, essa mulher teve sabedoria. Ela esperou o tempo certo, ela esperou o momento certo para expor o plano maligno do inimigo. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios capítulo 31, versículo 26. A mulher, ela que é sábia, ela abre a sua boca com sabedoria para demonstrar então uma ação de Deus. Vale a pena você observar também esse versículo. Como aplicação, você percebe aqui que embora a nossa vida cristã ela seja difícil, nós também precisamos buscar a sabedoria de Deus para agir em momentos difíceis, em situações difíceis. Em momentos que a gente percebe assim, realmente esse momento é um momento difícil para mim. É nesse momento que você precisa buscar a sabedoria de Deus. Princípios bíblicos que você já pode pegar. O primeiro deles, anota aí, é a coragem no meio das adversidades. Esther teve coragem, você precisa ter coragem. Fundamento bíblico, Josué capítulo 1, versículo 9. Você pode pedir um aluno para ler esse versículo também. Segundo princípio que você tem como base é que nós precisamos ter sabedoria na tomada de decisões, gente. Na tua tomada de decisões, você tem então Provérbios 3, 5 ao 6, onde você vai perceber que essa sabedoria te ajuda agora a crescer. Terceiro, anota aí, você precisa também ter fé na soberania de Deus. Observe que Deus está agindo
O Senhor está trabalhando em favor do seu povo. A minha oração, gente, é que Deus use você na palavra e que a tua aula seja edificante para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E é claro, se essa aula está edificando você, aproveita, comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você está me acompanhando, ou fora do Brasil também. Coloca o nome da tua cidade nesse vídeo, no comentário, e que Deus abençoe você. Vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto, como proposta do pastor Silas Queiroz, nós vamos observar a fúria do rei contra a injustiça. No segundo ponto da lição, também é fundamental você utilizar uma base bíblica. A base bíblica que eu quero te passar está em Esther, capítulo 7, versículo 2. Você percebe então esse banquete sendo oferecido pela própria rainha, e dentro desse banquete você encontra agora a indignação do próprio rei. Você vai então para o primeiro subtópico, que vai abordar agora a revelação do plano. Neste primeiro subtópico, você vai observar a proposta do próprio pastor Silas Queiroz, onde você descobre que no momento crucial, a rainha Esther então revela esse plano maligno que estava sendo arquitetado para retirar a vida do povo de Deus, tá? O povo judeu. A ação maligna estava sendo projetada, distorcendo as leis, para perseguir o povo de Deus. Repara se isso não está muito parecido com os nossos dias, onde nós estamos vendo leis sendo distorcidas para perseguir e silenciar a igreja de Deus. E é fundamental nós termos uma reflexão sobre isso também. Também é interessante você perceber que o próprio rei, nesse episódio, levantou a sua voz, agiu com fúria por causa dessa injustiça que estava sendo realizada em seu nome. E aqui você pode retirar princípios aplicáveis para a vida cristã. Então vamos anotar alguns aí. O primeiro princípio que você tem agora é entender essa revelação que Esther traz. Sabedoria, ousadia e apresentar agora de forma muito clara a ação de Amã perante o rei Assuero. Observe o texto de Esther, capítulo 7, versículo 4, que vai te dar fundamento para isso, onde estava sendo arquitetado um extermínio contra toda uma nação. Olha que fundamento bíblico que você percebe aqui. Você percebe que Esther, ela explica esse princípio maligno, mas ela também explica que ela estava lutando para defender a sua própria vida diante dos perigos. Você tem como base bíblica Provérbios 31, versículos 8 e 9. Dá uma olhada nesse texto porque vai enriquecer a tua lição também. Há também um princípio que você precisa observar, o princípio de expor a injustiça. Isso aqui está dentro desse texto. Esther, ela apresenta ao rei essa injustiça e, ao mesmo tempo, ela percebe e descreve ao rei que havia sido utilizado um decreto para perseguir o povo de Deus. Se a gente recorda em aulas passadas, nós vamos perceber que um decreto persa não volta atrás. Então, uma lei tinha sido estabelecida, ela orou para poder expor esse plano maligno e ela agora demonstra essa ação lamentável diante do rei. Então, ela expõe a injustiça. A aplicação prática que você pode perceber aqui é que a Bíblia nos ensina, como cristãos, que nós precisamos nos posicionar, isso aqui é importante, perante a injustiça. Você, como servo de Deus, serva de Deus, precisa sim se posicionar perante a injustiça desse mundo, perante aos perigos desse mundo, perante esse lamaçal do pecado, apontando e defendendo a sua fé de forma apologética também, defendendo princípios que valorizam a família, a palavra de Deus, valores cristãos. Isso é fundamental. Observe o texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, que vai te abençoar ministrando esse versículo também para os teus alunos. Olha que princípio que você pode perceber. Anote aí alguns princípios para você aplicar já em sala de aula. O primeiro deles é ter coragem para falar a verdade. Fala isso para os teus alunos. Tenha coragem para falar a verdade. Esther estava enfrentando um risco terrível contra a sua vida, contra a vida de uma nação, e ela teve coragem para falar a verdade e expor a injustiça. Efésios 4,15, vale a pena você ler esse versículo também. Segundo princípio, pega aí, você também tem a sensibilidade às necessidades também do próximo. Esther não apenas pensou em si,
mas ela pensou no bem-estar da sua nação, do seu povo, das pessoas que estavam perto dela também. Marcos capítulo 12, versículo 31, você pode ler esse texto também. Outro princípio que você pode perceber é a confiança na justiça divina. Esther nos revela essa necessidade de entender que Deus está no controle. Eu creio que Ele está no controle e eu acredito que você também. Olha que base bíblica que você pode anotar. Salmos 37, versículo 28, e deixa Deus te usar na EBD da sua igreja. No segundo subtópico, vamos perceber também sobre essa ação maligna sendo trabalhada no coração do próprio Amã. O segundo subtópico, então, traz essa pergunta: quem fez isso? Como proposta do próprio pastor Silas Queiroz. Nesse subtópico, nós vamos refletir sobre as implicações sendo apresentadas pelo excesso de poder, e esse excesso de poder sendo realizado por uma pessoa maligna, não escolhida pelo povo persa. E é fundamental você observar, à luz das Escrituras, exatamente que esse governante maligno agiu contra o povo de Deus, agiu contra uma nação. E aqui você pode retirar princípios extraordinários para a tua ministração. Então anota aí para você dinamizar a tua aula. Você vai perceber também um problema: a ignorância de Assuero em não conhecer a extensão do seu decreto, em não conhecer a extensão da lei que foi estabelecida. Infelizmente, existem governantes que não sabem a extensão de leis que são distorcidas para prejudicar pessoas. E isso está sendo demonstrado na própria palavra. Observe o texto de Esther, capítulo 3, versículos 12 e 13, que vai te dar fundamento. O próprio rei não estava ciente do decreto, da ação maligna que queria exterminar toda uma nação. Havia uma distorção da lei persa para perseguir o povo de Deus. Fundamento bíblico que você tem. Em Provérbios, capítulo 27, versículos 23, também vai descrever, e nós somos incentivados a observar com atenção tudo aquilo que chega também às nossas mãos. É por isso que você, como servo e serva de Deus, você precisa ter muita atenção no teu trabalho, muita atenção também nas tuas aplicações, para você não ser pego de surpresa. Assuero foi surpreendido. A surpresa dele levou então a sua própria ira. Ele percebeu que o seu decreto era um decreto lamentável. Era um decreto então que foi utilizado por Amã para perseguir o povo de Deus. Esther capítulo 2, versículo 10. E aqui você percebe que esse decreto atingia até a própria rainha Esther. Como aplicação prática, você vai perceber exatamente que esse episódio nos ensina a importância de não conceder poder a pessoas que têm coração maligno, em não conceder poder a pessoas que têm aplicações malignas. Esse decreto também, esse princípio nos ensina a observar exatamente que precisamos ter do nosso lado pessoas de confiança para crescermos em Cristo. Servos humildes, que têm o objetivo então de exaltar a obra de Cristo. O perigo do excesso de poder também é um princípio que você pode perceber. Esse excesso de poder sendo concedido a pessoas que têm um coração maligno pode ser prejudicial para você também. E é fundamental que você tenha os olhos abertos e possa perceber exatamente quais são as leis, quais são os princípios sendo estabelecidos por essa pessoa, qual a fundamentação do caráter que ela tem, para que você então possa exercer um princípio de confiança com a mesma. Quando você vai para a palavra, você vai perceber princípios para a vida cristã aqui, que nós devemos ser cautelosos com o poder e autoridade que também é nos dado. Devemos utilizar o poder, a autoridade e o cargo que nos é concedido para a glória de Deus, para ajudar pessoas. É isso que a palavra nos ensina, ao contrário da ação do próprio Amã. Esse princípio pode ser explicado por você. Você também pode demonstrar a necessidade de explicar o amor e a justiça. Como servos e servas de Deus, precisamos agir em amor e justiça para ajudar as pessoas a crescerem em Cristo, a se aproximarem de Cristo, a amarem a Cristo e a colocarem seu coração no serviço de Cristo. Como esse fundamento também nos edifica e nos ajuda a crescer e nos aproximarmos diante do Senhor. Glória a Deus por isso. A terrível reação do rei.
Esse é o terceiro subtópico dessa lição, do segundo ponto, como proposta do pastor Silas Queiroz. Nós vamos perceber nesse subtópico, você vai perceber isso, que ao ter coragem, ao expor especialmente essa ação maligna de Amã, Esther demonstra uma ação poderosa de coragem, de serviço e de humildade diante de Deus. E é claro que é uma reação do próprio rei Assuero contra essa ação maligna. E diante disso, nós vamos retirar algumas lições para poder aplicar na nossa vida. A primeira lição que eu quero destacar para você é essa revelação da injustiça. O texto bíblico nos ajuda a entender que essa revelação da injustiça, essa ação maligna contra o povo de Deus, contra a sua própria esposa Esther, revela então a ira do rei contra o próprio Amã, um opressor maligno, um inimigo do povo de Deus. Esther capítulo 7, versículo 6, vale a pena você observar isso. Fundamento bíblico, Provérbios 31, 8. Nós somos chamados para erguer a voz e defender aqueles que não podem se defender. E Esther está sendo esse instrumento de Deus para realizar isso. Olha que princípio que você pode perceber também. A sabedoria de Esther. Esther, ela não agiu de forma precipitada e nem violenta, mas ela teve uma ação guiada por Deus para utilizar essa ação no momento certo, na hora certa, para defender aqueles que não poderiam ser defendidos. Você tem esse princípio também fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas, as armas das nossas milícias são armas espirituais. Esther estava cheia de oração. Estava se revestindo em Deus para enfrentar esse momento de crise. Olha aqui outro princípio que você pode anotar aqui. Essa reação de Assuero contra o próprio Amã, você percebe que ao descobrir, ele se levanta, vai para o jardim do palácio cheio de ira, Esther 7:7, agir contra a ação do próprio Amã que estava agindo contra o povo de Deus. Esther capítulo 7, versículo 8 também vai dar esse fundamento. Princípio bíblico traz então essa demonstração que essa reação que desrespeita o rei, que desrespeita as leis, era uma ação maligna e era uma ação para destruir o povo de Deus. E como nós precisamos também tomar cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus, e devemos também buscar a justiça de Deus, como a própria Esther realizou nessa explicação bíblica. Vamos caminhar então para o nosso terceiro e último ponto. Eu espero que essa lição esteja edificando você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, pega esse vídeo e envia para essa pessoa ou posta na tua rede social e que Deus abençoe você. O terceiro ponto agora vai falar sobre o grande livramento. Chegamos então no terceiro ponto da lição. É muito legal você apresentar uma base bíblica que está em Esther, capítulo 7, versículos 4 ao 6. E avance então para o primeiro subtópico que aborda sobre a história de uma forca que chegou ao palácio. Neste subtópico, você vai perceber que a história da forca chegou então ao palácio. E nessa questão, você vai perceber também, à luz da palavra, como Deus agiu no meio da injustiça e reverteu o quadro. Mudou a cena, mudou a história. E essa história agora, que era para prejudicar um servo de Deus, cai por terra e prejudica aquele que estava agindo em injustiça contra o povo de Deus. Sabe que princípios você pode retirar aqui para aplicar e apresentar em sala de aula? O primeiro princípio que você pode retirar aqui para aplicar em sala de aula é a morte de Amã e o furor do rei. A morte de Amã foi então o desfecho de toda essa história. E aqui você percebe que a ação do rei foi uma ação, então, literalmente uma ação de justiça. Dentro do texto você encontra também um texto que vai encaixar. Provérbios capítulo 20, versículo 2, onde você vai perceber que o próprio rei ele agiu como um leão. E agiu como um leão contra aquele que estava reagindo para perseguir o povo de Deus, especialmente contra a sua própria esposa. Fundamento bíblico, Provérbios 22, vai demonstrar exatamente essa seriedade de honrar aqueles que são servos e servas de Deus, que agem então em justiça com caráter. Esse quebra-cabeça da forca aqui recai agora contra o próprio Amã, que agiu contra o povo de Deus. Mardoqueu, ele é exaltado. Princípio bíblico, você tem também Lucas capítulo 12, versículo 2,
que afirma que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, demonstrando então essa ação do próprio Deus em livrar o seu povo. Você pode aplicar isso em sala de aula. A justiça de Deus diante desse destino de Amã é uma justiça severa. Fundamento bíblico. Você tem então Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde traz um texto tão extraordinário para você aplicar em sala de aula e dinamizar a tua explicação, a tua aplicação para os teus alunos. A história de Amã é uma história trágica porque ele segue um caminho ruim para perseguir o destino de uma nação. E é claro que você não pode seguir esse caminho servindo a Deus como cristão. No último subtópico, vamos trabalhar então os ventos da mudança. Você vai perceber que essa lealdade, essa dinâmica então do próprio Mardoqueu com o rei, o eleva pela vontade de Deus para poder agora criar uma nova lei para dar direito ao povo judeu em se defender. Aqui você percebe os ventos da mudança. A lei estabelecida de forma maligna não foi desfeita, mas foi restabelecida uma nova lei para poder combater aquela ação maligna que havia sido deixada para trás. Olha que legal que você tem aqui ao observar então a riqueza de detalhes que o próprio texto bíblico nos ensina a partir dessa visão. Sabe que princípios que você pode retirar? É que a mudança das alianças na corte são então demonstradas a partir da ação de Deus. O Amã pensava que estava com tudo em cima, pensava que estava governando, pensava que poderia fazer o que bem desejava com as leis persas. Porém, ele cai por terra nessa reviravolta. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, destaca exatamente um princípio que você precisa ler junto com os teus alunos. Você vai aprender também outra perspectiva, a perspectiva sendo demonstrada pelo próprio rei em compreender uma ação maligna. E aqui você percebe dentro das escrituras o texto de Esther, capítulo 7, versículo 9, onde nós aprendemos à luz da palavra de Deus a necessidade de servirmos a Deus em todo o tempo. Você também tem como princípio para a vida cristã é que a Bíblia nos ensina a agir, a buscar a justiça, a aprender sobre a verdade, a compreender especialmente que nós precisamos servir a Deus. Você pode ler Provérbios capítulo 28, versículo 5, vai te dar esse fundamento também, vai te ajudar em Cristo Jesus. Você também vai perceber a justiça combatendo a injustiça na própria corte como fundamento bíblico. Você tem então Salmos 37, versículo 38, que vai valer a pena você compreender todo esse contexto da lição. Eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aqui em nome de Jesus. E se essa aula contribuir com você, se você foi edificado em Cristo por essa ministração, que Deus abençoe você deixando o teu comentário. Você pode me seguir pelas nossas redes sociais. A conclusão da lição traz então a seguinte perspectiva, que Deus ele age exatamente para livrar o seu povo da morte, livrar a sua nação, abençoar os seus servos, assim como você. Dentro das Escrituras também nós percebemos à luz da palavra a necessidade de servirmos a Deus em todo o tempo. Tem uma passagem de Esther, capítulo 8, versículo 10, que vale a pena você ler junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês mais alguns textos que você já pode adquirir. Esse texto do pastor Silas Queiroz, você precisa ter esse material para ministrar essa aula de uma forma muito especial junto com os teus alunos, vai enriquecer. Esse é o texto de apoio da lição desse trimestre, tá? Quero indicar para você já o próximo trimestre. Nós vamos trabalhar sobre as promessas de Deus, texto escrito pelo pastor Elienay Cabral. Já estou com o material na mão já, prontinho para poder comentar junto com vocês essa próxima lição. Você pode adquirir esse texto já, texto de apoio da lição, pela editora CPAD. Nós já vamos mergulhar nesse trabalho. Tem também o ensinador cristão que nós vamos abordar já no próximo trimestre. Já estou em mãos desse material. E também a revista Obreiro Aprovado, um material que você encontra na própria editora CPAD. Gente, que Deus abençoe você, que o Senhor ministre essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, lição 13, onde nós vamos abordar sobre Esther,
a portadora das boas novas, e que Deus abençoe você. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.